Fala galera, beleza gente? Professor Marcos Rogério, Física A, gente. Vamos gravar uma revisãozinha rápida aqui para vocês, tá? Gente, na nossa revisão semestral, eu coloquei os assuntos lógicos de maior relevância, movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, pessoal. Estamos trabalhando até então somente com trajetórias retilíneas, pessoal. E esse movimento, o primeiro nosso da revisão, retilíneo uniforme, tem uma característica essencial. Você define movimentos a partir de algo, que seja constante, que seja relevante na nossa brincadeira. O tal movimento retilíneo uniforme, pessoal, tem como principal característica velocidade constante. Todos os exercícios relevantes ao nosso movimento retilíneo uniforme são exercícios que possuem velocidade constante. Essa, então, é a principal característica do movimento retilíneo uniforme, o tal MRU. A velocidade é constante. E o que isso quer dizer, pessoal, realmente? Isso quer dizer que o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. A variação de espaço por variação de tempo sempre é algo constante. Para isso nós temos uma equação que me dá posição em função do tempo. No movimento retilíneo uniforme, gente, só temos uma equação, a tal função horária dos espaços, o que nós chamávamos de sorvete, que dizia que a posição que esse móvel está corresponde à posição inicial, de onde ele sai, de onde ele inicia o movimento, mais a principal característica, velocidade sempre constante, vezes o tempo, gente. Essa é a nossa função horária dos espaços. Por quê? Função horária, porque aparece tempo. Quem depende do tempo? O espaço. Em cada tempo, o móvel vai se encontrar numa posição, num espaço S, gente. Então vamos colocar aqui as variáveis. O T, lógico, tempo. O V, velocidade constante, o que define o movimento retilíneo uniforme. Velocidade, pessoal. Velocidade constante. Ó, abreviação CTE, tá? O S0, gente, é a posição inicial de onde o móvel parte, tá? Posição inicial. E o S é a posição final, a posição onde o móvel vai estar no decorrer do tempo. Posição final. É comum, pessoal, se fazer a utilização em gráfico dessa função. Você utilizar gráfico. E essa função, por ser uma função de primeiro grau, sempre vai dar uma reta, gente. Essa reta, então, o gráfico dessa expressão, o gráfico dela, sempre vai ser espaço versus tempo. Ou seja, em cada tempo o móvel está numa posição. A cada posição encontra-se num tempo. Então o gráfico dela, gente, olha como que fica. No eixo Y, nós vamos colocar o espaço S. No eixo X, a grandeza física tempo. É uma reta. E essa reta pode interceptar o eixo Y, o eixo da posição, em qualquer lugar, gente. Eu vou colocar aqui, ó, saindo de uma determinada posição inicial, gastando um determinado tempo T e chegando a uma posição S, gente. Esse é o gráfico. E a partir do gráfico nós podemos tirar algumas conclusões. Quais? A velocidade e classificar o movimento. Como que nós vamos achar a velocidade disso aqui, pessoal? A velocidade da função horária dos espaços é dado pela inclinação de reta aqui, ó. Esse aqui tem uma determinada inclinação que eu vou chamar de φ. E a tangente desse ângulo φ, pessoal, é cateto oposto. Quem que é o nosso cateto oposto, pessoal? ΔS.
ΔS sobre o cateto adjacente, que é a tangente. E quem que é o cateto adjacente? É o ΔT, pessoal. O ΔT. Então, a tangente desse gráfico, ΔS por ΔT, que corresponde a quem? A nossa velocidade. E lembrando classificação de movimento, gente. Se a velocidade for positiva, nós tínhamos que o movimento era progressivo. Ou seja, o móvel estava se deslocando para o lado positivo da orientação da trajetória, gente. Então aqui é movimento progressivo. Progressivo. Resumindo, se essa reta estivesse inclinada para cima. Já se essa reta estivesse voltada para baixo, pessoal, a nossa tangente ficaria de segundo quadrante, onde os valores de tangente, assim como os de velocidade, são negativos. Chamaríamos o movimento de retrógrado. Ele está retrocedendo, pessoal, na trajetória. Retrógrado. Pessoal, para nossa revisão, o essencial é isso daqui. E um detalhe muito comum que a gente gosta de fazer é tempo em que os móveis, onde tem mais, exercícios que aparecem mais de um móvel, tempo onde os móveis se encontram numa trajetória. Então, ambos os móveis, pessoal, percorrendo a mesma trajetória retilínea, pode ser que em um determinado instante eles se encontrem. E como que nós vamos fazer para descobrir o tempo de encontro? Essa é uma observação muito válida, gente. Observação para o encontro de móveis. Para o encontro. É lógico, só em exercícios em que tem mais de um móvel, né? Para o encontro de móveis. Móveis. É simples, pessoal. Para o encontro, é só você igualar a posição final dos dois móveis. Aqui eu vou chamar de móvel A e móvel B, tá? Então, para o encontro de móveis, pessoal, você vai igualar as posições finais, ou seja, o sorvete dos dois. Igualando a função dos espaços, a função horária dos espaços de ambos os carrinhos. A partir do momento que você iguala, você descobre o tempo de encontro, pessoal. O tempo em que esses dois móveis vão levar para se encontrar. Dentro de movimento retilíneo uniforme, gente, o essencial era isso daqui. Mas a nossa revisão também vai englobar, pessoal, também vai pegar aí movimento retilíneo uniformemente variado, onde a principal característica é que outra grandeza seja constante, não mais a velocidade. Então vamos dar sequência à nossa revisão, só que agora movimento retilíneo ainda, mas uniformemente variado. Aqui já um pouco mais complexo. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos 4 equações, pessoal. 4 equações que vão descrever o movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. Abreviação, o tal do MRUV. Movimento uniformemente variado. Pessoal, para esse movimento, outra grandeza física é constante. Aqui, quem vai ser constante vai ser a aceleração, gente. É a aceleração que vai ser constante. E o que isso quer dizer? Que agora a velocidade varia em taxas constantes no decorrer do tempo, gente. O móvel sempre vai aumentar a sua velocidade em taxas constantes. Então vamos imaginar um exemplo simples que nós já trabalhamos em queda livre. Se eu abandonar um determinado objeto a uma certa altura, pessoal, do solo,
Devido à ação gravitacional, que a gente normalmente se utiliza do valor 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que no primeiro segundo, a velocidade que era zero vai atingir 10 metros por segundo. No segundo segundo, a velocidade, devido à aceleração constante de 10, vai aumentar a velocidade em mais 10. Então, do instante inicial ao primeiro segundo, a velocidade vai para 10 metros por segundo. Do segundo segundo para o terceiro segundo, a velocidade aumenta em mais 10. Então, de 10 metros por segundo vai para 20. No terceiro segundo, pessoal, de 30 vai para 40. E depois vai aumentando o gradativo, de 10 em 10, de acordo com o valor da aceleração. Isso é aceleração constante. A sua velocidade varia em taxas constantes por unidade de tempo. São 4 equações referentes a esse movimento, gente. Nós temos a primeira função, que nós chamávamos de função horária da velocidade. O tal do vovô ateu, né, pessoal? V igual a V0 mais AT. Essa é uma função de primeiro grau. E como tal, o gráfico dela vai dar uma reta. Gente, é de suma importância que vocês lembrem o que a área do gráfico, velocidade versus tempo, fornece para nós. A área do gráfico, independente do movimento, gente, se for movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variável, a área do gráfico é numericamente igual à variação de espaço. Então, o que é mais importante nessa fórmula, o que é mais cobrado nessa fórmula, melhor dizendo, é a área do gráfico VT. A área do gráfico velocidade versus tempo, numericamente igual à variação de espaço. Mas nós temos outras 3 equações que vão descrever esse movimento. O tal sorvetão, que também é chamado de função horária dos espaços, assim como era o sorvete em movimento retilíneo uniforme, só que para movimentos distintos. O sorvete, o nome formal dela é função horária dos espaços para o MRU. Aqui o sorvetão, função horária dos espaços também, só que para o MRUV, pessoal. S igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo. Olha quem apareceu aqui de novo. A aceleração constante vezes t ao quadrado sobre 2. Essa, então, é uma função que vai dar espaço em função do tempo. A ideia dela é a mesma ideia que nós utilizamos no sorvete. Vai te dar posição em função do tempo. Mas agora é uma função de segundo grau, gente. E como tal, essa função de segundo grau é parábola. A parábola pode vir a ter concavidade voltada para cima, se a aceleração for positiva, ou concavidade voltada para baixo, se a aceleração for negativa. Muito carinho com isso daqui, pessoal, porque o gráfico dela é uma parábola. A terceira equação é a equação de Torricelli, pessoal. É a equação que não se utiliza-se de tempo. V final igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Essa expressão, então, a equação de Evangelista Torricelli, pessoal, é a expressão que não envolve tempo. Ela é velocidade em função do espaço. Lembrem-se que essa função é uma função de primeiro grau, pessoal. Vai dar uma reta, mas essa reta sempre é acima do eixo dos tempos, do eixo x. Por quê? Velocidade, mesmo sendo negativa, quando elevada ao quadrado, sai positiva. Então aqui nós só classificamos o movimento, lembra? Em acelerado ou retardado. Já as outras, além de acelerado ou retardado, também podemos olhar o sinal da velocidade. Porque a velocidade, não aparece ao quadrado. Então ela pode vir a ser positiva ou negativa. Velocidade positiva, progressiva. Velocidade negativa, retrógrado. A quarta e última expressão, gente, é a que dá velocidade média, exclusiva para o MRUV. A velocidade média, além de ser encontrada por ΔS sobre ΔT, variação de espaço sobre variação de tempo, também pode vir a ser obtida com uma média aritmética das velocidades, ou seja, soma da velocidade final mais a inicial dividido por 2. Gente, essas são as 4 equações
referentes a movimento retilíneo uniformemente variado. Tem aqui também, Marcos, encontro de móveis? Usa-se o mesmo raciocínio de movimento retilíneo uniforme? Sim. Para descobrir o tempo de encontro entre os móveis, lógico, vai ter mais de um móvel, né? Encontro de dois. Você vai ter dois sorvetão, duas funções horárias dos espaços. E você vai igualar esses dois e vai descobrir o tempo de encontro. Assim como nós usamos em MRUV, pessoal. É comum classificar o movimento, mas quando tem aceleração, um pouquinho diferente, lembra? Quando tem aceleração, você, além de classificar progressivo ou retrógrado, você também pode classificar em acelerado ou retardado. Gente, mas para classificar o movimento em acelerado ou retardado, além do sinal da velocidade e da aceleração, você vai ter que fazer a comparação entre os dois. Para falar se o móvel está acelerado ou retardado, você tem que olhar o sinal das duas grandezas, velocidade e aceleração, e compará-las. Se ambas as grandezas, pessoal, então vamos colocar aqui, ó, se velocidade e aceleração tiverem mesmo sinal, ou seja, ambas positivas ou ambas negativas, mas as duas grandezas possuírem mesmo sinal. Então, tiverem mesmo sinal. Vamos separar um pouquinho aqui. Sinal. Dizemos que o movimento é acelerado. Movimento acelerado. Tanto faz, viu, pessoal? As duas positivas ou as duas negativas. Mas desde que ambas as grandezas possuam o mesmo sinal. E caso contrário, se velocidade e a aceleração tiverem sinais opostos, uma positiva e a outra negativa, sinais opostos, dizemos que o movimento é um movimento retardado. Movimento retardado, pessoal. Bem, galera, e a nossa revisão basicamente fecha aqui. Mas como o nosso tempo é curto, eu gostaria que vocês praticassem bastante exercício, gente. A revisão, é lógico, vai estar bem tranquila para vocês, tá? Essa recuperação vai estar mais tranquila, mas não deixem de fazer os exercícios. Principalmente aqueles das nossas aulas digitais, as nossas aulas virtuais, pessoal. Aqueles que eu já resolvi com vocês aqui no nosso processo virtual, tá? Refaçam eles. Dúvida, gente, entra na monitoria, vamos trocar mais ideia. Manda para mim pelo Instagram, pelo Facebook. O que eu puder ajudar vocês, pessoal, eu vou ajudar. Tô torcendo por vocês. Esse momento, gente, espero que vá acabar logo, né? A gente torce para que acabe realmente em agosto aí, para a gente poder ter um contato direto. E, gente, foco e determinação. O esforço dirigido a um objetivo dignifica a proeza humana, marca passos na história e transforma homens em mitos. Não desiste não, gente. Vamos lá. Até mais.